Fala pessoal, está no ar mais uma edição do Paddock Gaúcha, o seu podcast de Fórmula 1, de automobilismo, aqui de GZH da Rádio Gaúcha, para uma edição muito especial. Eu estou aqui, claro, com o Fanny Weber, mas eu vou primeiramente apresentar o nosso convidado. A gente está recebendo hoje aqui no Paddock o Rafael Lopes, comentarista de automobilismo do Grupo Globo, colunista do GE. Globo lá no Voando Baixo. Então, sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas para o Rafael aqui no Paddock, dizer que é uma grande honra te receber aqui no nosso podcast para a gente bater um papo, falar um pouquinho desse início da temporada, falar sobre novo regulamento, projetar algumas coisas também, embora a gente esteja no início. Muito obrigado, Rafael, pela tua atenção aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Paddock Gaúcha, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, primeiramente, o convite. Que bom estar aqui no Paddock Gaúcha, falando com os gaúchos aí, o pessoal do Rio Grande do Sul. Quando vou aí, sempre sou muito bem recebido. Cidade maravilhosa, um estado maravilhoso. E falar um pouquinho de Fórmula 1, esse ano já começou quente com o Grande Prêmio da Austrália e tem China nesse fim de semana. É isso, para a gente já começar, Fanny, te apresentar também, bem-vindo ao Paddock, vamos fazer esse bate-papo legal aí, bem-vindo e... Já vou sem volta de apresentação, a gente já começa direto aí, já começa contigo. Tudo bem, Fanny? Bem-vindo. Muito obrigado a todo mundo, obrigado, Rafael, por nos atender aqui. E vamos começar já, Rafael. Pô, primeira perna aí de automobilismo na madrugada, né? Primeira coisa maravilhosa para quem gosta de dormir tarde. Como é que foi essa estreia para ti, né? Vamos começar assim já. Como é que foi essa estreia aí na Austrália? A expectativa aí para acordar cedaço, né? Acordar não, né? Dormir tardaço, na verdade, para a China. Como é que tu tá para ti? É como diz o Everaldo, né? Dormir é para os fracos. No caso, a gente aqui dorme muito pouco em final de semana de corrida, ainda mais voltando a fazer as transmissões, né? Que a gente não fazia desde 2020. Fizemos no Sport TV nesse primeiro fim de semana, todas as sessões, né, dos treinos livres à corrida na Austrália. Acho que foi, falando de pista, acho que foi uma boa corrida, né, mas a gente fala daqui a pouco com mais detalhes. E para a China, cara, para a galera que está em casa, acordar, é a pior corrida do ano, assim, em termos de horário, porque é ruim para você ficar acordado até tarde, né, difícil você ficar ligado até o horário da corrida. E, ao mesmo tempo, se você coloca o despertador para acordar às 4 da manhã para ver a largada, você corre sério risco de não conseguir assistir, de perder o horário ali por causa do momento da madrugada. Então, é uma corrida para guerreiros, assim, para assistir, porque é sempre muito complicado, o horário é muito cruel. Em compensação, a gente tem corrida sprint, né? A corrida sprint é na sexta-feira, de sexta para sábado, desculpa, eu tô ainda no fuso da Austrália. Tá? Mas até a gente se acostumar. De sexta para sábado, meia-noite, a gente inicia a transmissão, 11 da noite, tem um pré-hora de 1 hora no Sport TV. Vai ser bem legal. Eu acho que a China, por ser uma pista com boas freadas mais fortes, acho que vai ser menos complicado dos pilotos gerirem a questão da energia, que eu acho que é o grande assunto do ano. Mas a gente só vai ver mesmo quando os carros entrarem na pista. Cada corrida esse ano vai ser uma grande novidade para todo mundo, inclusive para equipes e pilotos. E, Rafa, antes da gente entrar de fato na questão da pista mesmo, eu queria falar um pouquinho contigo sobre essa parte que talvez pra gente que é jornalista, que gosta muito de automobilismo, seja uma parte que interessa também. E, claro, o nosso ouvinte também vai querer saber um pouquinho mais sobre essa questão, né? Tu falou da volta das transmissões ao Grupo Globo. Como é que tu tá te sentindo em relação a isso? Como é que tá sendo voltar a ter esse contato mais próximo com esse esporte que é tão apaixonante para todos nós, né? Primeiro que eu fiz a temporada de 2020 no Sport TV, mas foi assim, uma circunstância, né? Eu falo isso para todo mundo, acho que eu já, os meus amigos mesmo, né? Pessoal lá do trabalho, cara, tinha Covid, pandemia, não podia a empresa não deixava, né, viagens ali naquele momento, a gente está falando de junho, julho de 2020, então a determinação era fazer com as equipes locais, né? A equipe de São Paulo, a equipe do Rio. Então, como os nossos dois outros comentaristas na época, que eram o Felipe Jafone e o Luciano Burti, moravam em São Paulo, e a gente tinha o Kleber, né, Kleber Machado, que hoje está na Record, lá em São Paulo também, o núcleo da TV aberta ficou em São Paulo, e Sérgio Maurício e eu tocando do Rio, o Sport TV, com uma participação ou do Jafone ou do Burti por Skype, né?
Foi quando começaram as transmissões remotas. Então ali eu tenho plena noção de que, beleza, eu morava no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro ainda, foi uma circunstância, assim, pô, legal. Sabe a história do centroavante? Estava na hora certa, no lugar certo. Mas agora é diferente, foi uma construção, né? A gente estava 5 temporadas sem fazer Fórmula 1, mas eu e Luciano, a gente nunca largou a Fórmula 1, a gente continuou fazendo podcast, botou programa na televisão, né, na ponta dos dedos. Então a gente continuava falando e eu continuei escrevendo para o Voando Baixo também sobre Fórmula 1, sempre foi o carro-chefe. E a volta era uma consequência. Eu sempre destaco, né, para não ter problema, né, porque eu realmente acho isso. O trabalho da Band nesse período foi muito bom, né? Eles tocaram ali por 5 anos com uma equipe muito boa, só tenho amigos lá, mas é muito legal ter o produto de volta, ter a Fórmula 1 de volta, e para mim era um grande sonho, né, ser comentarista de Fórmula 1. E agora, efetivamente, como comentarista de Fórmula 1, né? Ser confirmado, escolhido para fazer essa função. Então, eu estou muito feliz. Foi um final de semana na Austrália muito bom para a gente. Assim, a gente entregou material muito legal. A gente fez uma cobertura grande, tanto nos treinos quanto na corrida. Entregamos pré, pós-hora, demos as entrevistas, tudo certinho, todos os detalhes. Acho que foi bem legal. Para mim está sendo uma experiência muito boa e creio que vai melhorar ao longo do ano. Estou ansioso para estar em loco no GP de São Paulo, lá em Interlagos. E agora tem o GP da China, continuar o trabalho, continuar fazendo bem o trabalho para entregar um bom produto para quem está assistindo. E o Rafa, e o regulamento novo, tá? Divide opiniões aí pelos fãs mais ortodoxos, a galera mais nova não acha que é um grande problema. O que tu achou do novo regulamento, essas mudanças? O que tu achou no Grande Prêmio da Austrália, né? Mais ultrapassagens, mas também tem os problemas elétricos, a confiabilidade. Eu vou te falar que eu sempre vejo com bons olhos a inovação, né? Acho que não dá para ficar parado no tempo. Acho que se você, por exemplo, eu sou, e deixo bem claro sempre quando eu falo isso, eu sou super fã dos V8, V10, V12, fui à corrida, o som, principalmente por causa do som, é uma experiência sensorial, mas, ao mesmo tempo, eu quero que a categoria, a Fórmula 1, continue existindo. Então, não adianta, assim, não adianta ser saudosista, não adianta... eu entendo quem seja, mas não adianta ser para quem está trabalhando com isso, porque, cara, é um produto que você precisa viver, pelo menos em paralelo com a indústria. Não tem muito jeito. Então, esse regulamento novo trouxe marcas de volta e algumas estreando, né? A Honda está fazendo um trabalho ruim com a Aston Martin, mas ela resolveu ficar na Fórmula 1 por causa desse regulamento. Aí a gente teve a chegada da Audi, né? Que nunca se envolveu com a Fórmula 1. Ela se envolveu em todas as categorias possíveis do automobilismo e venceu em todas elas. Mas com a Fórmula 1, não. A única referência de Audi nos Grand Prix era a década de 30 e 40, quando ainda era Auto Union, né? Então, você vê que é uma quebra de precedente aí. A gente viu a Ford voltar, mesmo que numa parceria com a Red Bull. A Red Bull é efetivamente que faz o motor. E a Chevrolet, né, via General Motors, né, via Cadillac, entrando também, formando uma equipe e fornecendo motores a partir de 2027. Nesse ponto, assim, não dá para dizer que foi uma mudança ruim. Agora, não dá para também fechar os olhos, né? Acho que esse regulamento é um regulamento que eu vejo como promissor. Não é a tragédia que tem sido pintada, sabe? Uhum. Eu acho que a questão é ajuste, basicamente. É como equilibrar o motor elétrico com o motor a combustão. Talvez 50-50 tenha sido um passo muito ousado para um início de regulamento. Mas eu já estou vendo, inclusive, que a gente tem possíveis soluções já na mesa, né? Acho que depois da China vai ter uma reunião antes do Grande Prêmio do Japão, e a ideia é que se reduza a potência elétrica de 350 kW para 250. Isso aí faria com que a bateria durasse mais, o carro ia perder de 1 a 1,5 segundos, talvez 2 segundos por volta, que eu acredito, inclusive, que ao longo do ano isso vai ser recuperado com a parte aerodinâmica. A gente sabe como funciona isso na Fórmula 1.
Mas eu acho que resolveram o problema, por exemplo, do super clipping, da bateria, né, da duração das baterias e, sobretudo, né, da grande reclamação dos pilotos do lift com coast na reta. Né? Acho que isso já seria um ajuste que tornaria o regulamento mais palatável para o fã. Agora, falando sobre a Austrália, eu vi muita gente falar que aquela disputa do início da corrida, que eu acho que foi uma disputa legal, entretenimento, eu acho que de entretenimento foi boa, e eu acho que no fim das contas a gente também tem que colocar isso na balança. A Fórmula 1 não é só uma categoria esportiva, é um grande negócio. Aliás, é mais negócio do que categoria esportiva. Para o negócio isso é bom. Assim, você tá evoluindo o carro, você está servindo como plataforma de desenvolvimento da indústria automotiva, e isso ainda entregou entretenimento ali com aquela disputa do Russell com o Leclerc. Eu acho que se a Ferrari talvez tivesse parado no virtual safety car, o carro não chegaria ao final da prova. Não acho que tenha sido um erro de estratégia tão grande assim da Ferrari, e ela deu azar depois, quando entrou o segundo safety virtual com o Bottas, né, parou ali na entrada do box, que fechou a entrada do box. E talvez, se ela tivesse seguido o que o Hamilton falou, pelo menos com um dos dois carros, né, de parar mais cedo ali, ou depois, quando ele falou, não quero parar na mesma estratégia do Leclerc, parar mais tarde, talvez o pódio tivesse sido um pouquinho diferente, mas eu acho que a Mercedes está na frente ainda. Mas em matéria de entretenimento e falando de regulamento, eu acho que a gente que é fã das antigas, né? Eu assisti Fórmula 1 desde 88, vi V10, V12, V6 Turbo de 88, e outros tipos de motorização. Eu acho que a gente tem que manter a cabeça aberta. A Fórmula 1, por exemplo, eu vou lembrar de dois momentos assim para a gente falar de regulamento. 3 momentos são legais para falar de regulamento, para a gente comparar com essa situação. Primeiro momento, quando surgiu a asa móvel, 2010, se não me engano. A memória pode estar falhando, mas acho que foi 2010. A primeira coisa que a gente ouviu do fã as ultrapassagens vão ficar artificiais. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Ultrapassagem artificial? Acabamos de ouvir isso. É só a crítica atual, né? É só a crítica atual. Então. E aí, os fãs raiz mesmo nunca engoliram o DRS. Mas se tornou um componente importante para que você tivesse disputas ao longo das corridas. Os carros, né, na questão aerodinâmica, criam turbulência para quem vem atrás. Falei do DRS. 2014, a gente teve a entrada dos híbridos com os 2 sistemas de recuperação de energia. Foi um ano dominado pela Mercedes e com muitas quebras no início, e muita gente reclamou também que não era o caminho da Fórmula 1, que o motor elétrico, não sei o que. A gente teve algumas das melhores temporadas da categoria nesse regulamento, depois que, né, principalmente quando acabou o domínio da Mercedes. 2021. E aí a gente chega, de novo, mudança de regulamento para o efeito solo. 2022. O que aconteceu no início do efeito solo? Os carros quicavam e se falava da segurança dos pilotos. Vai ter um acidente grave. Bernie Eccleston falou isso hoje. Vai ter um acidente grave com esses carros. Falou-se a mesma coisa em 2022. Mesma coisa. Por isso que eu digo, a Fórmula 1 é cíclica. Sempre disse isso. A Fórmula 1 é cíclica. A tecnologia evolui, mas o comportamento de quem está lá dentro e de quem assiste é cíclico. Você critica, aí o negócio vai ficando bom, aí você começa a elogiar. O comportamento humano não é muito diferente, né? O comportamento humano é sempre a mesma coisa. É uma consequência, exatamente. E assim, começa a reclamação, aí vai melhorando, aí você vai começando a aceitar, depois chega num ponto que está muito bom, aí, nossa, legal, que foi o que aconteceu ano passado. Depois de 2 temporadas espetaculares, não sei o quê, vai mudar o regulamento já? Que a Fórmula 1 é assim, muda de 4 em 4. Em 2014 foi o híbrido, aí 2018 entraram aquelas asas maiores, lembra? Quando a Ferrari do Vettel começou a enfrentar a Mercedes ali, mas acabou perdendo, entraram aquelas asas maiores. Aí depois de 2022 o regulamento do efeito solo. Agora esse regulamento dos híbridos com recuperação de energia muito evidente. Então, sim, o que eu falo, as pessoas vão acabam se acostumando. O halo é um exemplo clássico, assim. Eu mesmo, eu escrevi texto, eu tirei esse texto do ar, inclusive,
porque não condiz com a minha opinião hoje. E eu acho que eu não fui feliz ali quando aconteceu lá em 2018, se eu não me engano, quando o Halo foi adotado, né? Isso. Cara, era feio. Eu fui para pré-temporada naquele ano em Barcelona, que eu ouvi dos pilotos, inclusive. Feio, atrapalha a Atrapalhava, visão, né? Uhum. vai causar um problema em caso de acidente, porque se o carro capotar, eu vou ficar preso dentro do carro. Eu ouvi tudo. E aí eu fui, baseado nisso que os pilotos falaram, eu escrevi um texto, né, meio que dando uma criticada, sei lá, principalmente a FIA, por não ter arrumado uma solução melhor, principalmente esteticamente, né? Aí chegamos, acho que foi naquele ano em Spa-Francorchamps. Eu acho que eu tenho até essa foto aqui. Tem a foto ali, ó. Se você olhar ali o quadro ali, ó. Uhum, dá pra Aquele ver. acidente do Alonso em Spa. Agora eu não lembro se foi 18 ou 19, acho que foi 18. Essa foto é do Luca Bassani, ele me deu essa foto de presente autografado. Ele foi o fotógrafo, era o único brasileiro que estava naquela curva tirando foto, fazendo foto. E aí o Leclerc está embaixo daquilo ali, e a roda do carro do Alonso que decola pega no halo. Uhum. Ali acabou qualquer argumento contra o halo. Aí depois vem salvou a vida de um piloto. depois vem o Depois Grosjean, acidente né? Grosjean. Uhum. Então, e uma série de outros acidentes que roda pegou no halo, né? Ou peça pegou no halo e salvou o piloto. Não tem o que Hamilton, falar. Verstappen, Verstappen. não tem. Hamilton, Verstappen lá em Monza, né? Isso. E o Verstappen mesmo lá em Silverstone, naquele toque polêmico com o Hamilton, né? Que bate forte ali né, podia ter batido o capacete na barreira de pneu, mas tinha um halo ali. Então você vê que e assim, hoje, alguém fez esse exercício recentemente na internet, eu não lembro quem foi, mas eu vi na mídia social. Cara, tiraram o halo dos carros desse ano. E o exercício era, cara, como é estranho ver um carro sem halo hoje. Por quê? Porque a gente se acostuma. E porque a Fórmula 1 tem sim. esse caminho do pioneirismo, né? Várias categorias no Brasil já de monoposto usam halo já, né? 1600, ali em Interlagos sempre tem halo, Fórmula V, enfim. Não tem, né? O pioneirismo da Fórmula 1 tem essa parte, né, Rafa? E assim, eu vi assim, mas a Fórmula 1 tinha que ser. Acho que teve piloto falando isso, não da Fórmula 1, de outros lugares. Que a Fórmula 1 tem que ser velocidade pura. E aí eu gosto de história, né? Eu estudo bastante desde corrida antiga, né? Gosto de ler sobre campeonatos antigos. Cara, quando é que a Fórmula 1 foi velocidade pura? Quando? Sempre tinha algum problema, né? Eu vou te dizer que teve um período, que foi o período do reabastecimento dos títulos do Schumacher, que era a volta de classificar, que eram basicamente o Schumacher pescou a ideia, ele, né, gênio, né, pescou a ideia de que era basicamente 3 stints de classificação separados por pitstops. Então ele andava em ritmo de classificação no primeiro stint, o segundo stint e o terceiro stint, quando fazia 2 paradas, evidentemente, né? E aí ganhava a corrida porque ele era tão bom que ele conseguia andar em ritmo de classificação 15 voltas seguidas. E aí era velocidade pura, realmente. Só que aí a gente volta para a experiência de assistir uma corrida daquelas. Talvez tenha sido a época mais chata de se assistir uma corrida de Fórmula 1. Não acontecia nada. Qualquer ultrapassagem que era feita era por boxe. O estrategista chamava, fazia ali e ganhava a posição no boxe. Isso virou motivo de reclamação na época. Eu era fã ainda, não estava trabalhando com isso ainda, mas eu acompanhava. Então, de resto, a gente volta para os anos 80. Eu lembrei isso recentemente, acho que no podcast que a gente faz lá, na ponta dos dedos. Década de 80. Quantas vitórias o Senna perdeu porque teve que fazer lift and coast desde a largada por causa daquele motor Renault que bebia pra caramba que ele tinha na Lotus dele lá em 85 e 86? Lift and coast não é novidade também, só para lembrar. Já se fazia nos anos 80. Né? O pisar, aliviar o carro, deixar o carro rolar. Só que se fazia para economizar combustível. Hoje se faz para economizar energia. Eu acho que, de novo, eu acho que está exagerado. Eu acho que tem que evoluir. Mas o lift and coast em si não é uma novidade. Ano passado a Ferrari fazia porque o carro ficava batendo no chão. Então, assim, voltando.
antes dos anos 80, gestão de combustível, né, que o Senna fazia e que outros pilotos faziam, o Prost foi campeão de 86 fazendo gestão de combustível na última corrida do ano em Adelaide. Ele termina a corrida, acaba o combustível 500 metros depois. Antes disso, a gente teve... Os carros quebravam demais. Essa época do Senna também ainda. Mas tinha gestão de equipamento. Você não podia dar 100% o tempo inteiro. Você tinha que economizar equipamento para poder chegar no fim da corrida. Exemplo clássico. O título bicampeonato do Piquet, em 83, lá em Kyalami, que ele mesmo fala em entrevista que aquela... A arruela, né? Aquele pô, esqueci agora, falhou o nome agora, mas aqui. O regulador da potência do turbo, da pressão do turbo que eles tinham no motor BMW, soltou no meio da corrida e caiu para baixo do banco. Ele diz que conseguiu pegar, achar e reencaixar aquilo ali. Por quê? Porque se ele ficasse com o turbo na potência máxima, o motor ia quebrar. Então ele foi reduzindo a potência ao longo da corrida para conseguir chegar em terceiro, que ele foi ao pódio naquela prova, e ser campeão do mundo. Aí a gente vem agora para épocas recentes, gestão de pneu. Então, assim, dizer que a Fórmula 1 é velocidade pura, talvez eu acho que esse item tem uma reclamação válida, que é os pilotos não poderem acelerar ao máximo em volta de classificação. E a gente viu agora na Austrália que você tinha que dosar, mesmo na volta de classificação, tinha que dosar para ter energia no ponto mais importante da pista. Essa reclamação é ok. Assim, mas, volta Rafa, de classificação devia... tu acha que Fala, na pode China falar. vai acontecer isso? Vamos já para a China, né? A China é uma pista completamente diferente, né, Rafa? Da Austrália, assim, é uma pista de outra forma, né? Eu acho que vai ser melhor, essa questão de energia vai ser melhor do que na Austrália, mas eu estou destacando sempre esse ano. Assim, a gente está, os nossos outros comentaristas, nossos narradores, nossos repórteres, a imprensa do mundo inteiro, as equipes, os pilotos, a própria FIA, a própria Fórmula 1, está todo mundo aprendendo com esse regulamento novo, né? Ninguém sabe muito para onde ele pode ir. Então, eu tô dizendo aqui que a China é uma pista que, em teoria, é melhor para recuperar energia do que na Austrália. Aliás, bem melhor, né? Se a gente for analisar que ela tem mais pontos de freadas e mais possibilidade de você recuperar energia. Só que pode chegar no fim de semana e ser tudo ao contrário, porque a gente não sabe para onde vão esses carros. Assim. A gente vai ter alguma noção disso no treino livre de sexta-feira, que vai ser ali meia-noite de sexta-feira, que é a única atividade antes da classificação sprint. Então, assim, eu acho que vai ser melhor, eu acho que vai ser menos pior do que na Austrália. Xangai é uma das pistas que melhor dá para recuperar energia, só que ela tem aquela reta de 1,2 km, ali antes na reta oposta, né? Não a reta dos boxes, aquela última reta do circuito depois da curva inclinada. Eu não sei como vai ser a questão do lift and coast ali. Eu acho que na corrida essa reta vai acabar proporcionando aquele famoso entretenimento. Não vai ser a disputa que a gente já viu, de disputa de freada, sabe? Mas também não vai ser a asa móvel. O que eu gostei assim, eu reconheço que não foi uma disputa de... E voltando para a Austrália, só para contextualizar. Eu reconheço que não foi uma disputa de velocidade pura, de freada, de habilidade do piloto. A disputa entre o Russell e o Leclerc na Austrália. Mas foi uma disputa de inteligência. Eles tiveram que pensar muito ali onde usar energia, onde não usar energia. Você via que o Leclerc entendeu como o Russell estava usando energia e começou a usar diferente e se manter à frente. Onde é que eu estou querendo chegar? Proporciona entretenimento e ao contrário do DRS, que era o auxílio anterior de ultrapassagem, você tem uma possibilidade de defesa. Então a disputa fica plasticamente mais próxima do que o que a gente espera, que é que os dois pilotos ali tenham mais ou menos igualdade de condições, ainda que o piloto que está atrás tenha a possibilidade de usar o overtake mode, que te dá mais energia
a energia máxima da bateria por mais tempo. Mas, então, voltando à China, essa reta deve proporcionar esse tipo de disputa de novo. Aí a gente vai ouvir de novo que é artificial, que não sei o quê, que blá, 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 mas eu reconheço que, em termos de habilidade do piloto, não é tão exigente quanto uma disputa como a gente via até alguns anos. Mas ele exige outro tipo de valência do piloto, que é a inteligência. Onde usar a energia? Tudo bem, tem ali o papel do engenheiro também, mas tem muito do feeling do piloto. Ele vai ver o que o rival está fazendo, vai ver e vai tentar usar diferente para tentar ter alguma chance de defender a posição ou de ganhar a posição. Se isso é bom ou ruim, a gente vai ver ao longo do ano. E falando... Mas é diferente. Desculpa, e aproveitando que a gente está projetando ao longo do ano e falando sobre isso, tem um assunto que a gente não pode deixar de falar, né, que é o brasileiro Gabriel Bortoleto, né? Ele fez uma boa primeira prova, né, nos deu uma primeira impressão muito boa, né, conquistou os primeiros pontos da história da equipe da Audi. Queria que tu... claro que a gente fala nessa brincadeira da futurologia, né? Mas que tu acha que vai ser esse ano dele? Se a gente pode esperar um ano um pouco melhor? O que tu tá esperando para o ano do Bortoleto nessa temporada 26? Eu vou te falar que eu estava muito conservador pensando nas expectativas do Gabriel por causa da Audi. A Audi é uma equipe, como a gente falou agora no início, e no primeiro ano dela herói, assim, na história da Fórmula 1. Então, normalmente você não espera grande coisa de uma equipe que está em primeiro ano. Vê a Cadillac. A Cadillac está com o chassi dela e motor Ferrari e está lá atrás. Só que o Gabriel fez uma escolha de carreira muito acertada, a meu ver. Assim. Acho que a Audi, das últimas equipes novas que surgiram na Fórmula 1, tudo bem, ela veio da Sauber, mas mudou tudo ali dentro, de equipe técnica. Tem a fabricação de motor na Alemanha, tem um centro de tecnologia agora novo na Inglaterra, tem a antiga sede da Sauber em Rinwil, na Suíça. Mas dessas equipes novas, das últimas equipes novas que entraram na Fórmula 1, a Audi talvez seja que eu veja, já estava vendo isso antes e agora só me confirmou a minha expectativa de ser uma das equipes com mais potencial. Por quê? Porque, cara, os caras entraram em tudo quanto é a categoria de automobilismo e foram campeões em todas elas. Então, eu não sei se eles vão ser campeões na Fórmula 1, mas dificilmente eles vão deixar de chegar em condições de brigar por isso. Porque ser campeão é circunstancial, né? Às vezes, numa temporada equilibrada, alguma coisa dá errado. Mas o trabalho para isso vai ser feito. E a gente está vendo já nesse ano o primeiro exemplo. Os caras começaram lá em Barcelona, naquele teste fechado, com um carro que mais parecia um show car do que um carro de corrida. Bem rústico, em termos de aerodinâmica. Só para avaliar o motor deles. Aí, na segunda semana, lá no Bahrein, a primeira do Bahrein, levaram um carro totalmente diferente aerodinamicamente. E na terceira semana, evoluíram ainda mais o carro, levaram a asa móvel nova para a traseira, né? E soltaram o Gabriel e o Nico Hülkenberg, para fazer simulação de corrida e de classificação. Chega na Austrália, ela está brigando para ser a quinta força. Na frente dela, na corrida, só o Racing Bulls com o Lindblad e a Haas com o Berman. Então você vê, é um trabalho feito em médio e longo prazo, pensando em médio e longo prazo, mas que já está dando frutos a curto prazo. E aí, falando especificamente do Gabriel. O Gabriel está muito bem parado nesse ponto. Está uma equipe muito boa, uma equipe que apostou nele, ele é o piloto do futuro da equipe. O Mattia Binotto, né, o chefe do projeto, deixou isso muito bem claro. Ele tem um feedback positivo dos engenheiros, dos mecânicos. O Jonathan Whitley, que veio da Red Bull, é chefe da equipe, não cansa de elogiar o Gabriel nas entrevistas. Eu acho que ele tem um bom futuro. Acho que a Audi é uma equipe que vai surpreender antes do que a gente imagina. Acho que ela vai começar a brigar um pouco mais na frente antes do que a gente imagina. Não sei se vai ser nesse ano. Acho difícil também que seja nesse ano. Mas, por exemplo, estando ali entre os 10, em uma corrida circunstancial, como foi, por exemplo, a de Silverstone no ano passado, quando o Nico Hülkenberg foi pódio com a Sauber, choveu, parou, e ele estava bem posicionado. Podemos sonhar. Podemos sonhar com pódio. Mas assim, sonhar, não é criar expectativa. Porque eu estou fazendo exercício de tentar
ser justo com as análises do Gabriel Bortoleto, assim, de quando ele cometeu erro, falar que ele cometeu erro, mas também não bater em excesso, porque, né, não ser injusto nem para um lado nem para o outro, nem ser Pacheco, né? Brasil é o novo brasileiro, vai pegar pode, vai chegar. Não. Mas nem pesar a mão assim. também, né? Mas nem pesar a mão também, exatamente. Quando ele errar, a gente fala que errou, e ele mesmo admite os erros dele. Isso é legal dele também, nas entrevistas que ele dá, ele mesmo admite os erros dele. E quando tiver que elogiar, a gente vai elogiar também, não vai ter vergonha de elogiar. Então, é basicamente isso. Eu acho que ele está num bom caminho, e acho que a gente, Brasil como um todo, automobilismo brasileiro, está num bom caminho, porque tem o Gabriel e está na fila para chegar, tem o Rafa Câmara, que é um talento também daqueles, né? Piloto da academia Ferrari, inclusive. Então, acho que a gente está bem servido. E o Gabriel, acho que vai fazer uma grande temporada pela Audi. Não sei se vai marcar mais pontos agora nesse início de campeonato, mas é uma equipe que na já China mostrou não, que sabe então. trabalhar Eu posso tirar meu dinheiro da China. Na China não vai, então. É isso que está dizendo. Cara, eu vou te falar. Eu já quero dizer, porque já está indo para o final, já dá teu palpite para o Grande Prêmio da China, tá, Rafael? Eu sei que tu dá o palpite lá na ponta dos dedos, mas enfim, já dá teu palpite aqui também. Eu vou te falar que a gente esqueceu hoje de dar o palpite, mas como a gente gravou agora há pouco. Mas como a gente tem a gente tem agora uma tabela, o pessoal da produção fez lá um campeonato de palpites, assim. A gente tem aqui também. A gente tem também a Janaína Ville faz a nossa a gente vai ter que dar o nosso palpite para eles lá, pro GP, para eles colocarem em uma das pré-horas lá que a gente faz. Mas sobre o Gabriel, eu tenho um bolão que eu participo há muitos anos, e até foi o Reginaldo Leme que me apresentou, a GPTeca, e eu tô com outro agora que é o F1 for Fun, dois amigos da mesma família ali, da mesma fonte, né? Todo mundo se conhece. E na Austrália eu cravei as duas posições do Bortoleto, cravei o grid em 10º e cravei a corrida em 9º. Então, assim, eu acho que ele vai pontuar de novo na China, 9º ou 10º ali. Mais do que isso, vai exceder minhas expectativas. Mas palpite para a China, eu vou de George Russell. Boa. Bola de segurança. Não quis se comprometer, né? Não quer apostar alto, tá? Não, tudo bem, né? Os ferraristas estão tristes agora. Então, eu torço, não tem nenhum fã de corridas, assim, antes de trabalhar com isso, eu sou fã, que não gosta da Ferrari, né? Ponto 1. Todo mundo é sinônimo de carro de corrida Ferrari. Então eu torço para que a Ferrari volte à briga. Eu torço para isso desde 2007, 2008, né, que foram os últimos títulos. A Ferrari brigando na frente é sempre legal. Rende imagens legais, é legal para o esporte. Tanto é que, né, a Liberty e a própria Fórmula 1 e a própria FIA sabem disso, tem taxa histórica, né, tem um dinheiro a mais para ela. Eu acho que a Ferrari talvez brigue com a Mercedes na sprint, pelo que eu vi na Austrália, sabe? Acho que em tiro curto a Ferrari funciona. O problema é que, por exemplo, a gente viu uma gestão muito ruim de pneu quando eles botaram o duro. Gerou muito graining, né, no pneu, principalmente do Leclerc. O Hamilton não sofreu com isso porque ele parou um pouco depois. Então, assim, nesse primeiro momento do ano, eu vejo a Mercedes com vantagem e eu ainda acho que eles estão escondendo o jogo. Eu vou te ajudar, Rafael. Eu vou te ajudar. O nosso palpite não é só que nem o de vocês, que é só o campeão, só o vencedor. Tu pode fazer o teu pódio, tá? Vou fazer o teu pódio. Então, aí tu distribui, então, um ferrarista ali no meio e te ajuda aí. Meu pódio é Russell, Hamilton, Antonelli. Bom pódio. E eu vou de segundo ano seguido de vitória do Hamilton na sprint. Vocês não pediram, mas eu falo. Boa. Rafa, muito... E só para terminar, desculpa atrapalhar. Não. Eu só lamento que a Red Bull e a McLaren não estejam à altura ainda dessa briga, porque seria muito legal ver o Max, ver o Lando, ver o Oscar, o Hadjar, que andou muito bem na Austrália, também entrando nessa briga. A gente ter, de novo, uma briga entre 4 equipes. A Mercedes parece que tem uma vantagem considerável nesse momento. Não acho que seja uma vantagem tão grande quanto se pintava, mas tem essa vantagem. A Ferrari, por incrível que pareça, se colocou muito bem, trabalhou em silêncio e conseguiu
se posicionar bem ali nessa briga pela vitória, né, pelas vitórias, pelos pódios, e depois Red Bull e McLaren, desculpa, estão um patamar atrás, e isso é chato, né, porque a gente queria ver o Max ali brigando, queria ver o Lando, queria ver o Piastri, o próprio Radiar, que pintou bem nesse Grande Prêmio da Austrália, mas eu acho que ao longo do ano a gente vai ver grandes mudanças nessa ordem de força. A Mercedes se mantendo na frente, claro, mas essas equipes que estão logo atrás, Ferrari, McLaren, Red Bull, se aproximando da Mercedes. Eu acho que é um ano atípico por causa da natureza do regulamento, que a gente vai ver muitos altos e baixos das equipes. Tá certo. Rafa, muito obrigado, viu? Prazer conversar contigo, que a gente agradece mais uma vez a tua disponibilidade, despender um pouquinho do teu tempo para atender a gente. Um prazer te receber aqui no Paddock Gaúcha. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, um abraço para os amigos do Paddock Gaúcha e chamem mais vezes, estou à disposição. Quando precisarem é só falar. Muito obrigado. Conversamos então com Rafael Lopes, comentarista de automobilismo do Grupo Globo, colunista do GE. Globo lá no Voando Baixo. Fanny, obrigado, querido. Prazer. Tá visto, né? Grande isso. episódio. Belíssimo episódio. A gente volta na semana que vem para analisar tudo o que aconteceu no GP da China. Produção da Janaína Ville e do Rafael Ramos, apresentação deste que vos fala, Nicolas Lira, mixagem de som de Paulo Fraga. Agradecer também ao Vinícius Rodrigues, que esteve na técnica hoje, e mais sobre Fórmula 1 e automobilismo em Mais Esportes em GZH, nas redes sociais, @EsportesGZH. O Paddock Gaúcha volta na semana que vem. Até lá, tchau!